Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Continuamos à luz do programa anterior e de dezenas de outros que já fizemos ao quarto mandamento, a nossa catequese sobre o Decálogo, e já estamos na quarta etapa, na quarta parte, quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Diante de tantos escândalos de corrupção que assolam nosso país nos últimos anos, uma pergunta se impõe: merecem os nossos governantes as nossas orações? Somos obrigados a rezar por eles? É cristão, é uma postura cristã dizer eu não rezo por nenhum deles? Vamos buscar na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2, a resposta a essas questões. Vejamos se é legítimo ou não, se é correto ou não, se é imperioso ou não rezar pelas nossas autoridades. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Rezar pela conversão dos pecadores, em geral, é uma expressão bem genérica, é um dever de consciência do cristão, que decorre da própria palavra de Deus. E dentre os pecadores estão também os homens públicos. Há um motivo aqui dado pelo apóstolo para que rezemos pelas nossas autoridades constituídas. Exatamente os reis e todos os outros constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. É uma ilusão imaginar que a sociedade que no seu seio tem homens e mulheres que receberam a autoridade do próprio Deus e foram investidos dessa autoridade de diversas formas, alguns por concurso público, outros por eleição, etc. Imaginar uma sociedade que exista e subsista sem a atuação das autoridades. Decisões boas ou mais que repercutem favorável ou desfavoravelmente por nós, são tomadas por eles. A Escritura diz, o texto que acabamos de ouvir diz que nós devemos rezar por eles para que vivamos uma vida calma e com tranquilidade e com toda piedade. Rezar por eles é, antes de tudo, rezar por nós. Rezar por eles é uma forma de rezar para que nós nos beneficiemos, para que vivamos tranquilamente. Mas atenção, cuidado, porque também rezar pelas autoridades é rezar para que todas as autoridades a quem incumbe a determinadas tarefas, que elas atuem verdadeiramente. Assim, por exemplo, os políticos corruptos. Eu rezo então pelo Ministério Público, que é a autoridade, rezo então pela Polícia Federal, rezo então pela Polícia Civil, rezo então por todas as outras autoridades que têm a tarefa de investigar e de prender, se for o caso, e de julgar e de condenar, se for o caso, que cumpram a sua missão. Portanto, não é somente rezar genericamente, sem dúvida alguma, mas rezar para que elas cumpram verdadeiramente a sua função constitucional. Rezar para que os maus se convertam e para que os bons continuem a sê-lo e exerçam de forma implacável a justiça diante daqueles que roubam, daqueles que são corruptos, daqueles que fazem o mal, daqueles que prejudicam a sociedade, se for o caso, até determinadas autoridades. É nesse sentido, e defendo radicalmente como cristão, esse princípio do apóstolo Paulo. É um dever de consciência rezar por todas as autoridades.